senhores, tudo bem? Eu sou o enfermeiro Rafael, sou docente, sou acupunturista e hoje nós iremos falar sobre sistema digestório. Vem com a gente! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aaron Chupa et Albatraoz. C'est parti! Então, senhores, não só tenho no meu ambiente de trabalho, tá bom? Esse aqui é o meu segundo ambiente de trabalho. Eu estou na creche escola Coruja de Flores. Eu sou o enfermeiro responsável por cuidar da saúde das crianças e acompanhar o seu desenvolvimento. Mas vamos ver o que a gente está programado. Dúvidas com o sistema digestório. É importante saber qual é a função de um sistema digestório, certo? Primeiramente, o sistema digestório é formado por duas estruturas. Uma coisa chamada de trato gastrointestinal, que é algo que inicia pela boca e finaliza no ânus. E existem órgãos acessórios que se comunicam nesse tubo, nesse caminho, que na qual a gente está falando do fígado, da vesícula biliar, do pâncreas e até mesmo do apêndice, certo? Mas qual é a função do sistema digestório? Tem 6 funções básicas, sendo ela a ingestão, secreção, mistura, proporção, digestão, sendo ela mecânica, trituração dos dentes, e a digestão química, através da sucos enzimáticos, acidente do suco gástrico, e assim faz. Aí nós temos a absorção e a defecação ou a evacuação, que faz parte do sistema excretor. O que o corpo não absorveu, ele vai jogar fora. Tá bom? Então, vem por partes o que nós vamos identificar em cada estrutura dessa. Primeiramente, nós temos o início do trato gastrointestinal. Nós estamos falando da cavidade oral, a boca. A boca, senhores, tem 3 segmentos muito importantes. Nós temos os dentes, temos a língua e temos as glândulas salivares que produzem saliva. Os dentes, a função dos nossos dentes é justamente realizar a digestão mecânica. Ela serve para a trituração dos alimentos, transformando em alimentos menores, certo? Para que o corpo consiga absorver adequadamente. A nossa língua, ela tem a função de misturar esses alimentos triturados, tem a função também de paladar, sabor. Ela tem as glândulas ácidas, que identifica acidez, doce, picante, salgado, e tem a função também de fonética. É através da língua que a gente consegue ter uma melhor didática da nossa voz. Fora que nós temos o ato da deglutição. O ato da deglutição, senhores, que é o movimento de você empurrar o alimento para o esôfago, é realizado pela língua. E ele é um ato voluntário, na qual você consegue controlar tranquilamente. E nós temos as glândulas salivares. As glândulas salivares são uma região bastante vascularizada, certo? Onde se produz saliva. A saliva em si, ela serve para umedecer o alimento triturado e misturado pela língua, transformando aquele alimento, uma vez alimento, em uma coisa chamada de bolo alimentar, para que a língua possa deglutir esse bolo. As glândulas salivares, a região das glândulas salivares, como eu falei para você, elas são bastante vascularizadas. Por isso, ela também é uma via de administração de medicamentos, a famosa via sublingual. Tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui como funciona. Nós temos a região das glândulas salivares, dos dentes, certo? E a sequência. Da lateral aqui, nós temos os dentes, língua e a região logo após da boca. Logo na região orofaríngica, nós temos uma estrutura chamada de faringe, que nela tem esse ossinho chamado de epiglote. Senhores, a epiglote é uma estrutura bem importante, porque ela consegue identificar o que ela é.
é ar mandar para a traqueia, sistema respiratório, e o que é alimento mandar para o esôfago, que é o sistema digestório. Dessa forma, a gente já tem um patamar de divisão de sistemas. Ela serve justamente para poder identificar quando você está no ato de deglutição, a epiglote, ela fecha a passagem das vias aéreas, a traqueia, abrindo a região do esôfago. Isso no ato da deglutição, como vocês estão vendo aí no vídeo. Logo depois, quando a gente está deglutindo, ela abre, fazendo com que o ar consiga passar tranquilamente para a traqueia. Aí nós temos a seguinte função: você tem um alimento, sei lá, um alimento que a gente gosta muito, uma pizza, uma salada, certo? Aí você, o que faz numa pizza e salada? Primeiro que você pega a maionese, bota a maionese em cima, depois bota o ketchup. Maionese, senhores, é uma mistura de ovo, certo? Com óleo, um azeite, sabe qual tipo de azeite? Normalmente é o óleo de soja. Se mistura tudo, quer dizer que é um óleo, uma gordura, e o ovo, que é uma proteína, certo? Formando a maionese. Aí você tem o ato de botar na boca, os dentes fazer a trituração desse alimento, a língua misturar esse alimento e a glândula salivar umidificar esse alimento para que haja deglutição desse bolo alimentar. Ok? Logo depois da deglutição do bolo alimentar, depois que a região passa da região da faringe, da epiglote, nós temos uma outra estrutura chamada de esôfago. O esôfago, senhor, só tem uma função básica. A função dele é transportar o bolo alimentar da cavidade oral para o estômago. E ele faz isso através de movimentos involuntários, chamados de movimentos peristálticos. Ele vai empurrando o bolo. Esses movimentos peristálticos, eles são tão involuntários, são específicos, que você consegue até se alimentar de cabeça para baixo dessa forma. Tá bom? Mas lembrar, a função do esôfago, transporte do alimento da cavidade oral da boca até o estômago. Logo em sequência nós temos o estômago. O estômago, senhores, é formado por 3 partes. A parte de embaixo, inferior do estômago, é chamada de antro pilório. A parte do meio, chamada de corpo. E a parte de cima do estômago é chamada de fundo. Curiosidade, né? O fundo do estômago em cima, né? Alguns órgãos, vocês vão estudar anatomia, a parte superior normalmente se dá o nome de fundo, se dá o nome de base, que nem o coração. A base do coração é a parte de cima. O fundo do útero da mulher é em cima, certo? E o ápice do coração, que é uma ponta, é para baixo. É bem interessante essas nomenclaturas. Mas voltamos para o estômago. O estômago, senhores, tem a seguinte função de produzir o suco gástrico, que ele é uma formação de um ácido clorídrico, mais uma enzima chamada de pepsina. Ele forma um suco gástrico. Esse suco gástrico, ele tem a função já de iniciar parcialmente a digestão, certo? Diminuir, certo? Aquele bolo alimentar transportado do esôfago até o estômago, da seguinte forma: é só imaginar, certo? O alimento veio, tá bom? O alimento veio do esôfago, abriu, chegou no estômago, ele se misturou com o suco gástrico, se tornando ácido, e aí, dando sequência, ele passa para o intestino delgado, a sua primeira porção, que é chamado de duodeno. Essa região do duodeno é conhecida como o C do duodeno, que tem aparecido justamente de um C, uma curva. Essa curva é bastante importante, que nela existe a conexão com os órgãos acessórios. Lembra que eu falei? É formado por um trato, um caminho gastrointestinal, e tem vários órgãos acessórios ligados neles: o fígado, vesícula biliar, o pâncreas. No caso do órgão acessório que a gente vai começar a falar agora, é justamente o fígado e a vesícula biliar. Senhores, o fígado em si, ele tem N funções, tem várias funções.
próprio do sistema digestório, ele é responsável por produzir uma secreção chamada de bilirrubina. A bilirrubina, ela é responsável por neutralizar o pH ácido do suco gástrico. Lembra do bolo alimentar que está no estômago? Ele está no suco gástrico ácido. Ele tem a tendência de sair. Quando ele sai, ele tem que neutralizar, porque essa acidez pode queimar, fazer má digestão em você sentir aquela azia. Quem é responsável para neutralizar isso daí é justamente essa bilirrubina, essa pequena secreção. Essa bilirrubina, ela tem uma coloração bem específica, ela tem uma coloração esverdeada, certo? Mas o fígado em si produz ela, mas não libera ela. O fígado produz ela e armazena ela no saquinho embaixo do fígado, chamado de vesícula biliar. Essa vesícula biliar, ela é justamente responsável pela colocar ou distribuir a bilirrubina no sistema digestório, certo? E ele faz isso através de um ducto, um caminho chamado de ducto hepato, que está ligado ao fígado, pancreático, que está ligado com o pâncreas, que é justamente esse caminho aqui, ó, ducto hepato pancreático, ó, que tem a conexão no pâncreas. Essa região do C que a gente está falando aqui é justamente essa primeira porção, o C do duodeno, certo? Aí a gente vai falar do outro órgão. A bilirrubina em si, ela justamente tem a função de neutralizar o pH ácido e ela também faz a quebra da gordura em moléculas menores. Um exemplo, você comer um azeite, aquela maionese, um iogurte, um queijo, uma manteiga, para o seu corpo digerir isso daí, ele precisa quebrar em moléculas menores. Ele vai quebrar essa gordura, esse lipídio, transformando ele em ácido graxo, moléculas menores, para que o corpo em si consiga absorver para ele. Logo após nós temos o pâncreas. O pâncreas, ele é um órgão tanto endócrino quanto exócrino. Endócrino simboliza que ele produz hormônio para ser colocado dentro da corrente sanguínea. Já a região exócrina dele, ele produz uma coisa chamada de suco pancreático. O suco pancreático, ele tem a tendência a ser jogado para fora do corpo. No caso, ele vai jogar ele para o sistema gastrointestinal, para esse tubo. E qual é a função desse suco pancreático? A função dele é justamente neutralizar também o pH ácido do suco gástrico, e ele faz a quebra de moléculas de proteína, carne. Ele ajuda a digerir carne. Enquanto a bilirrubina ajuda a digerir gordura, lipídio, o suco pancreático ele vai ajudar para digerir proteína, carne, certo? E tudo isso vai ser desenvolvido nessa região do C do duodeno, certo? Agora vocês imaginam só, nós temos o bolo alimentar, uma vez triturado pelo dente, misturado pela língua, umidificado pelas glândulas salivárias, ele foi deglutido, passou pela epiglote, passou pelo esôfago através de movimentos peristálticos, chegou no estômago, se misturou com o suco gástrico, que é um suco ácido, se tornando um bolo alimentar ácido. Quando ele sai do estômago, nessa volta aqui do C do duodeno, ele começa a ser bombardeado por bilirrubina e por suco pancreático, fazendo que as moléculas, olha só como vocês podem ver no vídeo, elas começam a ser quebradas. Dessa forma quebrada, o corpo vai conseguir absorver de uma forma melhorada, certo? E como ela é bombardeada por essas químicas, esse bolo alimentar ácido ele se torna uma coisa chamada de quimo, certo? E esse quimo, que é justamente o início da digestão química, ele é responsável justamente para a absorção. Só que para o corpo poder absorver primeiro, ele vai ser misturado ainda com sucos intestinais do sistema do intestino delgado.
O intestino delgado produz esses sucos e ele vai se misturar com esse quimo, transformando ele em uma coisa chamada de quilo. E o quilo em si, ele é bastante absorvido. Ele vai ser absorvido pelo corpo. E lembra que eu falei que a bilirrubina tem uma coloração esverdeada? O quimo também vai ter essa prevalência dessa cor meio esverdeada. Tá bom? E quanto mais ele é absorvido, nutrientes, ele começa a perder essa coloração de verde, tornando um pouco marrom. O interessante da estrutura do sistema do intestino delgado é que ele possui prévias. Dentro dele, nós possuímos várias prévias. Quanto maior a questão das prévias, melhor vai ser a absorção. Lembrar, a função do intestino delgado é absorver nutrientes. Todos os nutrientes, açúcar, vitaminas, ferro, minerais, tudo que for absorvido por lá vai ser absorvido pelo intestino delgado. E esse intestino delgado ele é dividido em 3 partes. O duodeno, que vocês acabaram de conhecer, que acontece toda aquela parte de digestão química, o C do duodeno, que é a primeira porção. Lembrar, é uma porção fixa que não se move. O resto do intestino delgado, que é o jejum e o ilho, eles são um pouco móveis, certo? E é onde acontece toda a absorção dos alimentos. Boa parte da absorção acontece por ali. O ilho é a pequena parte, a porção final, que se une. Lembrar, esse suco tem justamente essa aparição esverdeada devido à bilirrubina. Depois que o corpo absorveu todos os nutrientes, ele vai começar essa secreção, ele começa a entrar no intestino grosso. E o intestino grosso ele tem a seguinte função de reabsorver água, hidratar, reabsorção de água. Tem a função. Já o intestino grosso tem a função de absorver água, certo, dos nutrientes, responsável pelo armazenamento e liberação do bolo fecal. Uma vez o quilo absorvido todos os nutrientes, ele era verde, se tornando uma cor bem aparente dele, que é uma cor bem esmarronzada. Tá bom? Você já deve entender o que eu estou falando. Pois bem, o intestino grosso é formado por 4 partes. A primeira parte é chamada de sexo. O sexo é bastante importante porque nós temos uma estrutura chamada de apêndice, que é um órgão acessório também. Ele é conectado nesse daí. Muitas pessoas têm dúvida ainda qual é a função do apêndice. O pessoal sempre fala, a função do apêndice é ser inflamado e ser retirado cirurgicamente, certo? Eu já vi muitos estudos que falam que o apêndice faz parte do sistema imunológico. Um exemplo, um alimento que você não é acostumado a comer, por exemplo, um réptil, uma tartaruga. E como o ser humano é acostumado a comer a tartaruga, o corpo pensa que aquele alimento ele é tóxico. Aí ele acaba tendo aqui uma disenteria, uma lavagem intestinal natural. Só que ele vê que não faz mal aquele alimento. Aí ele registra aquela informação. Quem faz essa parte é justamente o apêndice. Registra aquela informação. E quando você for comer uma segunda vez uma tartaruga, você já vai mudar esse conceito. Seu estômago vai reagir de outra forma, não causando uma disenteria. Tá bom? Mas nós temos a primeira parte, o cérebro. As demais partes nós chamamos de colo. Nós temos o colo ascendente, lembrar que ele é que cresce, que nem fogo, que acende, subindo. Nós temos o colo transverso, que corta o corpo pelo meio. Depois nós temos o colo descendente, que desce. E nós temos o colo sigmoide, que é um inclinadozinho. E logo após nós temos o reto e nós temos o ânus. Lembrar que o reto e o ânus são regiões bastante vascularizadas, que nem as glândulas salivares, região da saliva. Por isso que nós utilizamos também essa região para vias de administração de medicamentos, por via retal. Beleza, pessoal? Então nós vamos ver por via retal.
Beleza, pessoal? É comum e fisiológico todos nós evacuarmos pelo menos uma vez por dia. Certo? A literatura fala que quando a gente não evacua, não faz nossa necessidade fisiológica, o famoso número 2, a gente tem um problema chamado de constipação intestinal. E muitas vezes isso aí se dá devido à falta de bebermos água suficiente, nos hidratarmos. Sabe por quê? A função do intestino grosso é a absorção de água. Por isso que muitas das nossas evacuações, quando você está com um mau alimento, está com disenteria, uma diarreia mesmo, elas são de forma líquida ou pastosa, porque não dá tempo para o intestino grosso absorver aquele líquido. Por isso é importante a gente absorver a quantidade de líquidos suficiente para o nosso corpo poder trabalhar de forma adequada. Se o seu corpo não absorve a quantidade de líquidos suficiente, o que acontece? Seu corpo precisa de mais líquidos e ele vai retirar justamente o máximo que ela puder do bolo fecal. Se ele retirar muito líquido do bolo fecal, vai causar um ressecamento no bolo, causando que ele fique duro, ressecado, certo? Causando justamente a constipação intestinal. Por isso que é muito importante a ingestão de fibras, de água, para você fazer uma evacuação adequada. Tá bom, pessoal? Mas lembrar, gente que faz mais de 5 vezes também por dia, isso é um outro problema de saúde, tá bom? Esse já é um quadro diarreico. Tudo em excesso faz mal também, tá bom? Pois bem, aí está o reto ânus, como falei para vocês, faz parte de uma via de administração de medicamentos. Como a gente está falando em água, vamos falar um balanço hídrico do sistema gastrointestinal. Vocês lembram que o médico sempre fala para a gente, é ideal, todo mundo escuta, nós devemos beber quantos litros de água por dia? 2 litros de água. Dessa forma, se a gente está bebendo, a gente está entrando no sistema. Vamos botar como somar. Em média, o nosso corpo produz em torno de 1,5 litro de saliva, certo? Como a gente não fica babando para tudo que é lado, a gente engole essa saliva, a gente vai adicionar para o lado do sistema, certo? Essa saliva durante o dia serve para lubrificar as nossas mucosas. O nosso estômago produz em média de 2 litros de suco gástrico por dia, certo? Para ajudar todo o processo digestório. Lembra do fígado? Ele não produz a bilirrubina. A bilirrubina também é uma secreção, é um líquido. E o corpo produz em média de meio litro de bilirrubina. E já o suco pancreático, produzido pelo pâncreas, é produzido em média de 1,5 litro. Lembra, a bilirrubina ajuda a neutralizar o pH ácido e ajuda a quebra da gordura. Suco pancreático ajuda a neutralizar o pH ácido e ajuda a quebra da proteína, carne. E o corpo produz em média de 1,5 litro. Nós temos os líquidos intestinais, que ajudam a transformar o quimo em quilo, que está na parte do intestino delgado. E, como foi falado, tudo isso está entrando dentro do nosso corpo. Entrou bastante líquido, né? Mas o que sai do nosso corpo? Lembra que a função do intestino delgado é absorver o nutriente? Só ele absorve 8,5 litros por dia. Quer dizer que ele tem que absorver bastante nutrientes, bastante. E já o intestino grosso, ele é responsável por absorver em torno de 400 ml de água por dia, certo? E nossas evacuações, elas têm em média de 100 ml de água por cada evacuação que a gente faz. Se a gente for botar na balança quanto que entrou e quanto que saiu, essa balança tem que estar sempre em igualdade, né? Vamos colocar 2 litros de água que a gente tem que beber, 1,5 litro de saliva, 2 litros de suco gástrico, meio litro de bilirrubina, 1,5 litro de suco pancreático e 1,5 litro de sucos intestinais. Somando tudo dá um total de média de 9 litros de movimento, de entrada. Aí o corpo absorve, só ele, o intestino delgado, 8,5 litros, o intestino grosso, 400 ml, e pela sua eliminação nós temos 100 ml.
Então nós temos em média de 9 litros também. Lembrar, nós temos que ter uma igualdade. Balança, já está dizendo. O tanto que entrou tem que sair. Certo? Pois bem, só que para essa balança ficar igual, você precisa o quê? Tomar os seus 2 litros de água. Por isso que é importante você fazer essa ingestão. Nós que moramos aqui no Amazonas, nós estamos num ambiente que ele é quente e úmido. A gente respira água, certo? O pessoal fala que o maior rio do mundo é o rio Amazonas, certo? Só que o pessoal pensa que é o rio convencional. Na verdade, o rio daqui é a floresta. O rio está lá em cima, certo? É muita água que a gente respira. Por isso, quando o pessoal daqui do Amazonas do Norte vai para São Paulo, Brasília, tem a tendência de ressecar muito rápido as mucosas, sangra o nariz, quebra os lábios, porque não está acostumado com esse processo de desidratação. Vamos falar já sobre desidratação também, tá bom? Não se esqueça. Beleza, então não se esqueça de tomar o que? Seus 2 litros de água, tá bom? Fósforo. Quando você tem sede, seja um sinal de desidratação do seu corpo. Quer dizer que você já está na reserva negativa. Você tem que beber água evitando esse tipo de reserva, tá bom? Pois bem, resumão de tudo. Nós temos boca, faringe, glândulas salivares que produzem íons com água e mucosa e enzimas. Função: trituração, mistura, lubrificação desses alimentos e início da digestão. Nós temos o esôfago com a lubrificação e transporte. Temos o estômago com a produção do ácido clorídrico e enzima pepsina, que é o suco gástrico. O estômago também faz estocagem, mistura, solubilização e digestão parcial de determinadas proteínas. Nós temos o pâncreas com função enzimática de bicarbonato, que inicia a digestão, neutraliza o pH. Essa digestão é justamente das proteínas, por causa do suco pancreático. Nós temos o fígado com sais biliares e bicarbonatos, faz justamente a quebra das moléculas de lipídio, de gordura e neutraliza também o pH ácido. Nós temos funções enzimáticas da digestão, que são os sucos intestinais, do intestino delgado. Nós temos transporte e absorção dos nutrientes já no intestino delgado e absorção de água, estocagem e concentração de materiais que não digerido no intestino grosso, certo? E fora a eliminação desses materiais. Esse é o nosso resumo de tudo. Vamos pegar isso daí, vamos ver com atenção. E por fim, senhores, eu gosto de assistir esse vídeo, tá bom? Ele é importante, eu acho que ele dá um exemplo de tudo que a gente tem que saber sobre o intestino delgado e principalmente sobre a nossa hidratação, tá bom? Vamos dar uma vista aqui rapidinho. Só o vídeo. É um videozinho rápido. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser rico. ¿Te montas o qué? 2 pasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como general. Y uno desde el baño mantiene la línea que ayuda a bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar. Y uno que hidrate después de trabajar. Un gran paso antes de ir a la cama, bebelo cuando ya estés en pijama. Va reduciendo de la tensión y evita infartos que ataca el corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Senhores, então, essa mensagem, tá bom? A parte do sistema intestinal é bastante importante para o nosso corpo, a absorção dos nutrientes, a absorção de água e faz parte do nosso desenvolvimento, certo? Fiquem com Deus, tá bom? Até uma próxima. Tchau!